para o Cruzeiro, alívio para o Tite. Eu ia abraçar minha esposa. Com certeza muito aliviado. Beijar a noite toda, minha filha. Nossa. Além do alívio pro Tite, é um alívio pra torcida também, né? Esse foi o sentimento dos cruzeirenses depois da vitória no clássico contra o América. Só hoje à noite, amanhã já tem de novo. Não adianta, o futebol ele é assim. O Cruzeiro pressionado, os últimos resultados não foram bons. Céu cinzento para Cruzeiro e América no Mineirão pelo Campeonato Mineiro. Muita chuva e o gramado encharcado, tanto que rolou um trato ali na área para espalhar a água acumulada. Que a gente veja a bola rolando em condições mínimas para se jogar. E quando rolou, logo de cara, primeiro minuto de jogo, o juiz marcou pênalti do Gustavo no Gerson. Aí chega o goleiro, desliza ali no gramado, se choca com o Gerson vai parar fora do campo. Um gol logo de cara pode ajudar e muito a dar a tranquilidade que o Cruzeiro precisava, né, Caio Jorge? Bateu firme, Caio Jorge, bateu no meio do gol e a bola tá na rede, abrindo o placar a Raposa. A gente não pode fazer o gol e ficar desligado porque vinha acontecendo isso. O artilheiro tava ligadão mesmo. Ainda no primeiro tempo, o Christian escorou e o KJ trouxe o alívio pra pressão sobre o time, sobre o Tite. Caio Jorge tava lá na pequena área, a rede tá balançando mais uma vez. O VAR entrou em ação pra mostrar a posição do atacante. A linha diz não impedimento. Segundo Paulo Sérgio Oliveira, as linhas provavelmente estavam sobrepostas. Entre uma tensão daqui e outra ali, o alívio veio. Porque nós vimos dos resultados negativos, com todas as pressões que um grande clube te dá. E saber absorver isso é um sinal de maturidade. Nossa, comemorar toda noite. Não ia parar, não ia parar. Fé no Tite, hein, caramba! Ei, gente, boa tarde pra você. Chega mais Globo Esporte no ar ao vivo nessa segunda-feira. Respiro pros cruzeirenses. Vem que a gente vai falar tudo sobre a rodada do Campeonato Mineiro no fim de semana. Daqui a pouco Henrique Fernandes, nosso comentarista aqui pra analisar. O Galo empatou no sábado, teve muita reclamação com a arbitragem. Já já a gente fala desse jogo. Mas ainda sobre o clássico, teve treta, você viu? Tite com o filho, briga de pai e filho, Matheus Bach. Deixa eu explicar, olha que imagem curiosa. Ele é filho e auxiliar técnico do Tite. Aí ele ficou irritado com uma decisão da arbitragem e teve um ataque de fúria ali na beira do gramado e acabou sendo contido pelo pai. Mas foi mal criado, né, gente? Reagiu ali, ó. Não pode, seu Matheus, respondeu o pai, coisa feia. Mas ficou tudo bem, viu, gente? O Tite explicou depois da partida. Excessiva reclamação dele com a arbitragem. E não pode. E eu não vou deixar. E nesse momento, o calor de não dar falta, de que aqui é comigo e não vai. Não, nem ele, nem ninguém. Igual. Eu vou lavar sua boca com sabão. Já respondeu seu pai? Tira a mão de mim. Boa tarde. Às vezes acontece, não pode. Tem que seguir, pai e mãe com respeito absoluto. Mas eles trabalham sob pressão ali, né, Maurício? Então, e é mais que pai e filho ali, né? Comissão técnica, um erro de arbitragem, cada um reage de um jeito. O Matheus se cedeu um pouco e o Tite tentou ensinar pra ele que não vale a pena aquilo, que ele pode tomar um cartão, amarelo, vermelho. Coisa de jogo, coisa da bola. Coisa de jogo também, Caio Jorge brocando, né? Mais uma vez fez 2 e tem um detalhe legal, né? Isso, tem detalhe legal, né? O Caio Jorge faz o segundo gol depois de uma troca de passes bem longa do Cruzeiro, né? O primeiro foi aquele de pênalti. 9 jogadores, né? 9 passes, 9 trocas de posse no time do Cruzeiro, chega na ponta no Arroio. Christian mais uma vez pisando bem na área, como ele faz bem isso. E aí sai o gol do Caio Jorge, um gol que teve uma carga de polêmica, né, Maurício? Pois é. O VAR foi chamado, olha, traçou o toque do Christian. Essa imagem te parece o quê? Pra mim parece impedimento. Porque também na diagonal, parece impedido mesmo. Frente. Só que quando o VAR traçou as linhas, a gente tem que lembrar que a nossa câmera de impedimento é um pouquinho diagonalizada. O VAR, ele faz a calibragem pra compensar isso. E cadê a linha vermelha? Não tem que ser a vermelha azul? Ficou uma por cima da outra. O América reclamou muito sobre isso. Essa é a sensação que a gente tem na marcação. A gente não viu como essa linha foi marcada de fato. Mas isso é o que nos parece o VAR depois da imagem que foi mostrada. Então, quando as linhas se sobrepõem, é pra seguir o jogo. O gol foi validado, o Cruzeiro venceu e o Gerson falou sobre o alívio dessa vitória no clássico contra o América. Cada jogo estamos conseguindo encaixar mais nos nossos jogos, fazer o que a gente faz no treinamento. Feliz, mas o foco agora já é no próximo jogo, que é muito importante pra gente.
Vitória importantíssima, com ela o Cruzeiro assume a liderança do Grupo C e agora o Cruzeiro tem a melhor campanha geral do Campeonato Mineiro, tá com 12 pontos, um ponto à frente do Norte. A grande vantagem foi o Cruzeiro entrar na última rodada dependendo só de si, ele é o primeiro, ele entra classificado na rodada, até se ele perder, se o Norte também perder pro América, o Cruzeiro se classifica pra fase semifinal, melhorou muito o cenário. Lembrando que no Campeonato Mineiro classificam os 3 primeiros e o melhor segundo colocado. Vamos agora trazer pra conversa Maria Cláudia Bonucci, que está na Toca da Raposa, a gente saber como é que vai ser essa semana do Cruzeiro. Você tem que virar a chavinha pro brasileiro. Pois é, meio de semana tem duelo contra o Mirassol. Bonucci, boa tarde pra você. Conta como é que vai ser a semana do Cruzeiro. Mais uma semana agitada, né, Maurício? Boa tarde para você, todo mundo que está com a gente, porque como vocês disseram, né, o Cruzeiro mal respirou no Campeonato Mineiro e já tem que virar muito rapidamente a chave para o Campeonato Brasileiro, para esse jogo de quarta-feira contra o Mirassol, fora de casa. Lembrando que no Brasileiro o Cruzeiro não está bem, né? Perdeu as 2 primeiras rodadas para o Botafogo e para o Curitiba e é o lanterna da competição, tanto que os jogadores, né, jogaram ontem à noite e já se reapresentaram. Teve treino hoje de manhã aqui na Toca da Raposa, amanhã de manhã mais um treino voltado para esse confronto e viagem na parte da tarde para o interior de São Paulo. Maurício. Ele foi, na minha opinião, assim, esse foi o melhor jogo do Gerson pelo Cruzeiro. Para mim, ele foi o melhor em campo. E foi um cara que conseguiu fazer aquilo que o Lucas Silva faz, que é carimbar a bola, temporizar, prender tempo e espaço, Doutor Estranho ali. Ele conseguiu fazer isso e com mais aceleração, né? Um jogador fisicamente com mais capacidade que o Lucas Silva. É ali, achamos a posição, achamos os volantes, Caio? Ah, é ali. Eu gostei, inclusive, muito de Romero e Gerson, né? Eu já tinha gostado dos dois contra o Curitiba, mas mais uma vez gostei deles. Aí vale só destacar um pouquinho o Romero antes do Gerson, porque o Romero é um cara que trouxe uma certa desconfiança pra gente depois da sequência ruim, né? Contra Botafogo e Betim. E aí, em um dado momento, a gente imaginava que ele poderia ter dificuldade para se adequar ao estilo do Tite, mas cresceu muito nas últimas partidas. E essa dupla de volantes com o Gerson tá se encaixando. Eu acho que para esse trabalho do Tite engrenar, vai passar demais por esses dois. Uma dupla que tá cada vez mais conectada, que é muito forte, que se impõe, que é capaz de dar dinâmica. E aí, falando especificamente do Gerson, tanto que ele eleva o nível do Cruzeiro, o nível especialmente do meio, é algo absurdo, né? Era o que a gente já esperava. Chama a atenção até o fato do Lucas Silva não ter entrado ao longo da partida, mas tudo que o Lucas Silva foi capaz de fazer no ano passado de bom, o Gerson é capaz de dar um passo a mais, de fazer ainda melhor. Para mim, o Gerson não tem nenhum jogo ruim com a camisa do Cruzeiro, mas de fato, ontem foi o melhor. Pisando na área, querendo ou não, sendo determinante para que o Cruzeiro conquistasse um resultado positivo, porque sofreu o pênalti, ditando o ritmo, ocupando bons espaços, recuperando bolas, né? Para quem gosta de falar que o Gerson não tem tanta força defensiva, acho que o jogo de ontem é uma espécie de tapa de luvas, né? Porque, poxa, quantas recuperações o Gerson conseguiu, né? E é um cara 7. que... Olha aí. 7 recuperações, é muita coisa. Se eu não me engano, o Romero teve 4 ou 5, né? Então, assim, uma dupla que conseguiu recuperar muitas bolas. Pro Gerson perder uma bola tem que ser... Nossa, ele protege muito bem. É um parto. Então ele tá fazendo esse time do Cruzeiro cada vez mais fluido, né? Os outros jogadores precisam acompanhar, mas claramente o Gerson, como um segundo volante, se encontrou. Eu tinha alguma dúvida, eu até queria ver ele aberto pela direita, mas nesse time do Cruzeiro, dentro dessa ideia de jogo, é o Gerson de segundo homem mesmo, e não tem ninguém dentro do elenco que pode fazer tudo tão bem, de forma tão completa como o Gerson. E acho que um ponto que, assim, que é até legal, e eu vi, inclusive, foi algo que a gente debateu aqui pós-Botafogo, né? Como é diferente o Gerson quando ele pode enxergar o jogo de frente, né? E quando ele tá de segundo volante, ele consegue fazer isso com uma capacidade muito maior. E aí eu até vi o Wallace Borges lá da TNT falando sobre isso também. Foi o melhor jogo do Gerson, muito bom. Justamente por isso, né? O Gerson, ele é um cara muito inteligente. Os passes, saída de pressão. Então, quando ele tem essa possibilidade de jogar ali com um campo de visão e com um campo também para trabalhar mais amplo do que ficar ali igual contra o Botafogo, jogando de costa, tendo que fazer pivô, isso não é pro Gerson. Ele nunca foi esse cara. Uma coisa é ele sair ali quando ele recebeu aquela bola que a gente estava até comentando. Na entrada da área, girou ali de costas para pressão e conseguiu sair. Isso são situações ali circunstanciais. O ideal é o Gerson podendo trabalhar essa posse de frente junto com o Matheus Pereira o tempo inteiro. E até acho que ele conseguiu fazer algo
que o Tite vinha batendo na tecla, né, sobre ele estar pelo meio como um meia pela direita, para poder ajudar mais o Matheus na construção, ser ele uma segunda opção de construção, e acho que o Gerson conseguiu entregar muito mais isso agora atuando como segundo volante. E eu concordo demais com o Caio, acho que o jogo do Romero contra o Coritiba foi o melhor jogo do Romero até aqui no ano, assim, e aí veio esse confronto contra o América, que eu acho que superou, é claro que a gente tem que entender o nível técnico do adversário, mas justamente quando ele e o Gerson jogaram juntos. São dois caras que pra mim conseguem ali se complementar, e acho que tem um caminho o Cruzeiro, né, com essa montagem ali. Acho que a questão defensiva ainda vai ser ajustada, né, até uma questão de entrosamento, quem salta para pressionar, quem acaba ficando no espaço, mas é uma junção aí muito interessante de Gerson com Lucas Romero, e acho que esse é o caminho. Caramujo, só agradecer aí 5.000 pessoas aí na nossa audiência, obrigado aí, deixa o like, galera, like pra nós aí, e temos atualização aí, tem jogador saindo, né, Rodriguinho, vamos falar sobre isso, e muito mais ainda aqui no nosso Regenera. É isso, daqui a pouco a gente fala do Rodriguinho, mas vamos pra assunto de jogo. Vocês estão tomando água não, gente. Regenerativo também é isso. Eu tenho que Ô, calcular aqui, ó. Tem mais meio copinho aqui até o final do programa. Então a gente tem que tomar 3 litros por dia. Não. Nossa, é coisa. Um eu já bebi hoje. Acordo, já tomo 500 ml ali. Saudável. Saudável. Não, pelo menos uma coisa saudável você tem que fazer na vida, né, cara? Aí você acorda de ressaca, cara? Tomar 500 ml de água. Uai, pra acordar o corpo, pô. Ô, Emerson, agora até só pra fechar sobre o Gerson, tem uma coisa que você já tinha falado. Então eu tô errado. Não, que isso? Uma coisa que você já tinha falado que eu acho que faz muito sentido e talvez o Gerson esteja ainda mais satisfeito de jogar por ali, é que pensando em Copa, fica mais fácil disputar pegar uma vaga ali, né? Como um volante, né? Pelo menos pra composição. E pensando que o Gerson ainda pode fazer mais... Acho que ele pode entrar na bem seleção nessa mesmo, briga. ele ia nessa função, né? Ele jogando de meia direita no Flamengo, ele foi pra seleção e jogou de segundo plano. É isso. E assim, na boa, o lugar do Gerson é esse. E não tem reserva pro Bruno Guimarães hoje, a seleção. Então, assim, é o lugar pro Gerson. Se ele seguir jogando no nível que ele jogou... de reserva do Bruno Guimarães na seleção? Tem o Fabinho como reserva do Casemiro e o Andrei Santos, né? Geralmente o Andrei tá bem. Tá bem. Desde que o... E o Joelito? O Joelton... eu acho ele bom jogador, cara. Mas o Joelton na seleção não conseguiu jogar bem. Mas no Newcastle ele jogou Eu acho mais. que o Gerson fez mais pela seleção. Mas eu acho que ali no Newcastle o contexto favorece muito o Joelton. Bastante. Que ele tem dois caras... Premier League é diferente, Não, e né? tem dois caras, assim, que acabam... talvez a dificuldade que o Joelton tem pra construir jogo... o Bruno e o Tonali resolvem. E aí ele é mais um cara da imposição, né? Exato. BRK falou, poderiam explicar melhor a situação do Jardim? E a Decai também. Amigos, vocês acham que com o Jardim voltando ao mercado, o Cruzeiro iria atrás dele, por ser algo que já deu certo antes? Ô Samuca, tem alguma questão assim pra gente falar de novidades sobre o Jardim, sobre quando ele pretende voltar a trabalhar e se o Cruzeiro tá de butuca nisso? O Caramujo, a gente tá até recebendo uma outra imagem aqui do lance do gol do KJ, né? Daqui a pouco vamos colocar aí. Acho que ela pega um ângulo melhor ainda. Não, a única questão que a gente trouxe aí sobre o Jardim, né? É óbvio, né? O Cruzeiro tem o técnico Tite aí no comando e respeitando a questão. É porque muita gente ficou com algumas informações desencontradas, né? Primeiro, quem acompanha aqui a Samuca TV... eu disse lá na época que numa das conversas o Leonardo Jardim tinha falado de precisar de um tempo de 2 meses aproximadamente para resolver algumas questões pessoais e realmente isso aconteceu, né? E vem acontecendo, não só da esposa, aí uma questão mais de saúde, como de outros familiares, né? E que depois disso ele voltaria a trabalhar e até chegou a se falar sobre... que não quer ser técnico, né? Acho que o Pedrinho tinha comentado isso, né? Não quer ser técnico a vida inteira e tudo, mas a informação é que ele vai estar aí no mercado daqui 10, 15 dias. E por isso que a gente falou, né? Passa a ser uma sombra, velho. Não sei se ele voltaria ou se ele volta para o futebol brasileiro. Já falou que uma volta ao futebol brasileiro que aqui ele trabalha só no Cruzeiro, né? Acho que ele chegou a falar isso abertamente. Né? Foi procurado pelo Flamengo.
Isso aí, se o pessoal do Flamengo negar, acho que eles não vão negar, porque eles sabem que eles procuraram, né? Muitos jornalistas deram na época e ele recusou. Quando estava ali para renova, não renova, com o Felipe Luiz, foram, conversaram com pessoas do Cruzeiro, inclusive, e tentaram o Leonardo Jardim, ele não topou. Ele recebe muita coisa aí de Emirados, Dubai, Arábia, e sempre recusando, mas daqui a pouco vai estar aí no mercado e vai definir o futuro dele aí. Por isso que a gente fala, né? Existe uma pressão e enquanto o Cruzeiro não engrenar mesmo, vai ficar essa sombra aí na história, né? E ele já passou por um processo mais ou menos parecido, não teve a questão de família, mas ele chegou a sair e voltar ao Mônaco, né? Exato. Sim. Na época ele foi demitido, né? Demitido, e aí ele volta. O presidente do Mônaco ligou pra ele e falou: Jardim foi mal, tava doidão. Eu vi que o problema não era você. Não foi uma segunda passagem legal como a Sim. primeira, né? Mas muito também por contexto de Mônaco, que tinha um elenco mais enfraquecido. Acho que o Mônaco vende muita gente e não, a reposição não é tão boa. Inclusive quem sucedeu ele foi Thierry Henry, né? Foi aí que teve o episódio, acho que se eu não me engano, que num treinamento ele pôs a bola no chão, driblou e perguntou se os caras não tinham condições de fazer isso. Aí os jogadores, não. A gente não é Thierry Henry. Desculpa, professor. A gente não consegue. Thierry Henry. Ele foi vice na Olimpíada contra a Espanha, né? Isso. Sim. O 5x3, né? Um time massa da França. Mas assim, com essa questão do Jardim, vai ser um peso, vai ser uma sombra. E assim, cabe ao Tite entregar resultado e desempenho, gente. Ele vai ser uma sombra se o Tite seguir da forma que está. O Jorge Jesus não virou uma sombra pro Felipe Luiz. Foi para todos os outros. Pra Domenech, pro próprio Tite. E eu acho que assim, e aí um ponto do Jardim. Ele vai ser essa sombra muito por conta do torcedor. Eu acho que ele não vai fazer esse jogo porque o Jorge Jesus fez muito isso. No Flamengo, né? Eu tô saindo do Benfica. Vou voltar, hein? E aí quem tava aqui ficava naquele terror. Acho que não vai acontecer da parte do Leonardo Jardim. Mas que o torcedor do Cruzeiro vai ter sempre aquela imagem do tipo, o Leonardo Jardim com uma temporada completa, desde o começo. Cabe ao Tite espantar esse fantasma. Espantar esse fantasma como? Colocando o time para desempenhar mais, para vencer os jogos, para ser mais consistente. E aí vão ter, claro, aqueles torcedores que vão sentir falta do Leonardo Jardim, mas se o Tite conseguir dar uma sequência, dar uma elevada no trabalho, acho que nada impede de você entender que o processo do Leonardo Jardim já passou. É isso. Então, Tite, ganha 30 jogos seguidos aí, ó. Você tá tranquilo, tá garantido. O fantasma não vai aparecer fantasma. O negócio é tá ganhando jogo, gente. Tá ganhando. E até um exemplo que eu lembro que recentemente, né, o pessoal tava assim, não, tem que torcer pra perder, pra derrubar o técnico. A gente viu no nosso rival, né, que tinha um trabalho que tava com muita dificuldade com o Filipão, e eles mandaram o Filipão embora, ganhando no meio de uma final de campeonato, veio outro técnico e acabou sendo campeão. Então, assim, você não precisa ser eliminado de um campeonato mineiro, por exemplo, para trocar o comando. Se o Samuel falou, daqui a um mês, o Cruzeiro vê que a coisa não tá fluindo, mesmo que o Cruzeiro seja campeão mineiro, se ele vê que o time não tá andando, no brasileiro a coisa não tá dando certo, isso vai acontecer, gente, tá? Então, o Ramon Dias do Corinthians, no ano passado, ele cai depois de ser campeão paulista, né? Paulista. Aí chega o Dorival e mais pra frente se torna campeão da Copa do Brasil. É isso. O Rogério foi campeão brasileiro com o Flamengo e caiu, hein? Passou pouco depois, caiu. Né? Verdade. Então, gente, não precisa torcer contra o Cruzeiro não, tá? Torce sempre a favor do Cruzeiro, que as decisões têm que ser tomadas por algo além do resultado. Inscreva-se no canal e receba notícias do nosso Cruzeiro diariamente.